Boa noite, amigos. Estamos mais uma nova edição do The Dealers, que acontece todas as terças-feiras às 18 horas. Por favor, depois que você assistir esse vídeo ficar encantado, mande para os seus amigos, dê um joinha, assine o canal, que ajuda muito a gente, tá bom? Hoje, para não ser diferente, e sendo muito diferente, a gente tem uma exceção. Hoje é dia de exceção. Hoje é um dia que não vai ter dealer no The Dealers. E, para ser uma exceção, ele tem que trazer aqui, ele me conquistou já, assistindo palestras com ele, participando de algumas reuniões, etc., com uma chuva de informações, eu vou dizer, mas é um temporal de informações sobre o mercado automotivo e o futuro do mercado, da mobilidade, etc. Então eu não podia deixar de trazê-lo aqui. Apesar que ele trabalhou com dealers quase a vida inteira, e ele vai contar a história pra gente, ele não é um dealer, mas ele influencia a todos nós. Gustavo Schmidt, muito obrigado pela sua presença, estou muito feliz de ter você aqui. E hoje você engrandece o The Dealers com o seu conhecimento, as suas informações, e vamos partir para nosso bate-papo, que eu sei que vai ser sensacional. Legal, obrigado pelo convite, Caporal. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui com você, batendo esse papo nesse espaço tão bacana e diferente, para a gente falar um pouquinho sobre o nosso negócio, né? Que é o mercado automotivo, a mobilidade, enfim, várias coisas aí que estão acontecendo. Muito bom. Mas conta primeiro o seguinte, a gente estava batendo um papo antes, você falou assim, não, eu trabalhei na Volkswagen algumas vezes, no meio do caminho eu trabalhei na Renault e tal. Quando isso começou? Você começou já na indústria automotiva? Não, Caporal. Na verdade, assim, primeiro eu sou, apesar de já ter perdido bastante o sotaque, eu sou gaúcho. Ok. Né? Nasci naquela região onde os alemães colonizaram ali o estado do Rio Grande do Sul, na região do Vale dos Sinos. Eu sou de Campo Bom. Mas fiz toda a minha vida em Porto Alegre já. Meus pais se mudaram muito cedo para Porto Alegre e eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Comecei a trabalhar com 14 anos e eu comecei com contabilidade, ou seja, nada a ver com o mercado automotivo. Comecei num escritório de contabilidade e comecei de baixo mesmo, sendo praticamente um office boy do escritório. E aí fui crescendo, fui estudar em paralelo à contabilidade também. Naquela ocasião existia o curso técnico em contabilidade, eu fiz o técnico, você podia assinar balanço, depois de fazer o curso. Eu fiz o técnico. Você também fez? Bacana. E acabei virando sócio desse escritório de contabilidade. E eu fiquei na contabilidade durante um período importante da minha carreira, até me formar, quando eu resolvi mudar. E até uma história um pouco diferente, engraçada, porque assim... para quem está ainda mais nos dias de hoje, de conectividade e tal, quando eu decidi mudar, eu fui um final de semana para o escritório, eu me lembro até hoje, né, preparei meu currículo num computador chamado Poly 201DP, linguagem COBOL, que eu acho que ninguém sabe o que é nos dias de hoje. COBOL e DBase. COBOL e DBase. Isso aí. E aí eu disse, não, eu preciso mudar, eu quero trabalhar numa empresa grande, o escritório, éramos 3 sócios, estava ficando pequeno. E aí eu disse, vou buscar uma empresa grande, o que eu fiz? Peguei o guia telefônico, as páginas amarelas, e aí eu selecionei os maiores anunciantes, aqueles que tinham os anúncios grandes, e mandei meu currículo para 10 empresas. Pelo correio. Pelo correio. Que é o único jeito que podia mandar. Era a maneira que tinha. Né? Então peguei no guia telefônico, consequentemente, o endereço, peguei as empresas e lá tinha Siemens, que tinha a ver com a minha parte de contabilidade, tinha bancos, tinha Pricewaterhouse, na parte de auditoria, e tinha Volkswagen. E eu mandei o currículo para a Volkswagen, fui chamado alguns dias depois. Mas você estava em Porto Alegre? Estava em Porto Alegre. E a Volkswagen em São Tinha Bernardo? um escritório regional em Porto Alegre. Sim, tem até hoje. E eu mandei para esse escritório regional. Ok. E lá no escritório eles me chamaram, tinha uma vaga para ser técnico de vendas, que era a pessoa que fazia o faturamento para os concessionários diariamente. Eu fiz a entrevista, fui bem na entrevista, passei e entrei. E assim eu entrei no mundo automotivo em 1988. Olha ou seja, só. Já faz mais de 30 anos. Quase 40, né? Que eu entrei na indústria, né? E comecei pela Volks, fiquei no escritório regional, comecei como técnico, como eu te falei, na sequência
uns 2 anos depois eu fui promovido para ser representante comercial, que é o caixeiro viajante, aquele que visita o concessionário. Fiz praticamente todo o Rio Grande do Sul. A região que o escritório atendia era a região do Rio Grande do Sul. Então, eu tive o privilégio de poder conhecer quase todos os concessionários e todas as cidades do Rio Grande do Sul. Na época, a gente tinha mais ou menos 70 concessionários lá no Rio Grande do Sul, que hoje já não existe mais, né? Eram concessionários em cidades pequenas que acabaram fechando. E aí, em 93, eu acabei recebendo um convite para vir para São Paulo, porque a Volkswagen ia começar a importar o Golf, tá? E nós não tínhamos uma estrutura na Volkswagen para fazer a importação, e eu fui convidado para trabalhar aqui na Anchieta, em São Bernardo, e fazer toda a preparação para a importação. Porque quando a gente começa a trazer o Golf, ele vem primeiro da Alemanha na versão do Golf GTI, e em sequência a gente traz... O MK o quê? Isso, e na sequência... O MK o quê? Você lembra? O nome do motor eu não vou lembrar de cabeça. O Golf tem uma série MK... A plataforma, eu não vou lembrar de cabeça não, mas a gente trouxe as versões do GTI, que veio da Alemanha, depois a gente trouxe do México também o GL e o GLX. E foi então quando a gente começou a trazer o primeiro carro importado, que na verdade era uma resposta ao Fiat Tipo, que andava de braçada naquela época, e a gente apanhava bastante nas vendas da Fiat, né? Então foi assim que eu cheguei a São Paulo, fiquei na Volks, aí depois assumi outras funções e acabei me transferindo para a Fiat. Eu fui trabalhar na Fiat, fui trabalhar em Betim, tinha um ex-gerente amigo meu da Volkswagen que tinha ido para a Fiat e me puxou para trabalhar lá. Fui inicialmente para Betim, trabalhei na área de peças e acessórios, cuidando dos acessórios na ocasião, mas já com um plano de ir para um escritório regional. Então, eu fui primeiro para Betim, trabalhei em peças, depois trabalhei também na área que chamava-se Fator S na ocasião, que era uma área de serviços. A gente cuidava de programa de usados, na época, um primeiro programa de usados que a Fiat tentou implementar e que, na verdade, não deu muito certo. Também uma plataforma que nós tínhamos de co-brand com a Mastercard, um cartão de crédito de fidelidade da Fiat, enfim, algumas plataformas de serviços que a gente trabalhou. Mas foi um período curto. Vou interromper a tua história um pouquinho, para a gente lembrar depois de falar, porque nenhum programa de montadora de usados até hoje vingou. Teve o Siga da GM, teve o da Honda, teve... posso citar aqui vários... Autovelt, das Velt Auto, da Volkswagen. Da Volkswagen. E nenhum... Verdade. Né? E a gente vai discutir isso aqui. Você Legal, vamos voltar no tema. Então, aí, na sequência, eu fui transferido para o escritório regional de Recife, da Fiat, onde eu fui ser gerente regional, mais ou menos 1 ano e meio depois. E esse foi meu período de Fiat. Eu fiquei alguns anos lá. Aliás, por curiosidade, onde eu acabei conhecendo minha esposa, né? Casei no Recife. Então, eu sou gaúcho, minha esposa é pernambucana, mas aí a gente vem logo em seguida, depois de casar, para São Paulo, eu volto para São Paulo para voltar para a Volks. E aí os filhos são paulistas, então olha gaúcho com pernambucana, filhos já paulistanos, nascidos aqui em São Paulo. Eu voltei para a Volks nessa ocasião, como gerente executivo de vendas da região São Paulo. Foi um período bem complicado, um período difícil, muitas dificuldades na indústria. Isso foi... A minha volta da Fiat foi no ano de 98, por aí, o mercado complicado, vários concessionários tiveram dificuldades, então foi um período de muito aprendizado de como lidar com o concessionário quando está dando dificuldade, né? Acho que foi difícil, mas importante na minha carreira. E aí fiquei na Volkswagen mais algum tempo e acabei indo para a Renault. Na Renault, aí sim eu já fui com uma primeira minha função de board member, eu fui como vice-presidente de vendas e marketing da Renault. Isso foi no finalzinho de 2010. Eu fiquei bastante tempo, fui o primeiro vice-presidente brasileiro a assumir a área de vendas e marketing da Renault aqui no Brasil. Fiquei até 2017, quando então eu volto pela terceira vez para a Volkswagen, também como vice-presidente de vendas e marketing da Volkswagen, onde eu fiquei até o final de 2020, início de 2021, e aí eu resolvi me aposentar pela Volks. Hoje sou um aposentado pela Volkswagen, aposentado do INSS, mas muito nativa. Eu acabei, na ocasião, eu quis sair para fazer um curso de conselheiro de administração que eu fiz no IBGC aqui de São Paulo. Foi um curso bem bacana, ainda no período de pandemia.
Então, infelizmente, o curso acabou sendo virtual, né? Não tive a oportunidade de fazer ele de forma presencial, mas foi muito Instituto bacana. Brasileiro de Governança Cooperativa, né? Exatamente. Muito bom. E na sequência abri minha empresa e aí comecei outras atividades. Hoje eu tenho uma consultoria, que é a G Schmidt Serviços de Consultoria, onde eu presto consultoria principalmente na área automotiva, obviamente, para os concessionários, quer seja do ponto de vista de planejamento estratégico, expansão, aquisição, venda, enfim, todos os temas relativos à indústria automotiva. Faço muita palestra sobre mobilidade, especialmente, sobre tecnologia, sobre carro elétrico, sobre agora esses temas todos que estão vindo de inteligência artificial, conectividade no carro, enfim. Toda hora a gente está trazendo algum tema que tenha relação, que foi um pouco o que você viu no evento que foi super bacana que o NIT organizou na semana passada. Semana passada, né, aqui em São Paulo. Onde eu falei um pouquinho, e a gente volta no tema sobre mobilidade. Tenho também algumas iniciativas como um fórum automotivo que a gente criou, então a gente tem uma reunião mensal, já são 2 fóruns que a gente abriu, com vários grupos de concessionários, onde a gente discute temas do setor, né? Então a gente tem 2 horas de reunião. Na primeira hora a gente faz um balanço do mercado, previsões do que vai vir, não só de automóveis, a gente fala também de caminhões, de ônibus, de motocicletas, ou seja, a gente engloba toda a cadeia automotiva e sempre traz um tema específico para discussão. Por exemplo, esse ano, agora no início do ano, nós falamos muito sobre a Lei 6729, sobre a contestação que acabou vindo da Lei Ferrari, né, e que tudo indica que está indo num bom caminho de confirmar a constitucionalidade da legislação e fazer as atualizações que são necessárias via, provavelmente, as convenções de marca. Acho até que vai ser no nível de associação Anfávia e Fenabrave, na convenção de categorias econômicas, que eles devem fazer as atualizações. Pelo menos é por aqui que está. As últimas atualizações que a gente tem é por onde deve caminhar eventuais alterações na lei. Mas o que é mais importante é garantir a constitucionalidade da lei, que estava em questão e que seria um problema bastante importante para todos. Mas não faz muito sentido, né? Eu acho que toda lei deve ser atualizada, né? Só isso, porque pelo momento que vive. Então, a Lei Ferrari tem 40 anos, mais ou menos. Ela é de 79, então, né? Exatamente. Um pouco mais. E aí, não tinha internet, não tinha nada. Era exatamente. Diferente. Tem que ser atualizada, simples assim, né? Tem que ter alguma coisa que traga ela para o momento presente e continua a lei normal e tudo bem. Exatamente. E além disso, além desses 2 fóruns, que até... Eu quero participar, inclusive, no próximo. Vou te convidar. Vamos trazer um tema que você domina, que é usados, que é um tema que a turma gosta bastante de falar. E convido os concessionários também que quiserem participar, assim, porque realmente está ficando muito rico. A gente já tem hoje quase 40 grupos, né, grupos importantes, e a gente sempre aprende muito, né, Caporal? Quando você traz o concessionário, a troca é fundamental. A troca é muito bacana. Muito bacana, a gente discute temas, e aí você vê opiniões diferentes, e a gente acaba conseguindo influenciar, acho que, caminhos importantes para o desenvolvimento da nossa área automotiva, que está constantemente mudando, né? Além disso, eu também tenho uma parceria com o NIT, né, que eu sei que é um grande amigo seu e que utiliza muito das suas ferramentas, né? Aliás, eu vi seu painel também, que foi super importante sobre os usados, que é um tema que o NIT vem puxando muito. Inclusive eu colaborei com ele na construção do guia de pós-vendas que a gente fez, que o time dele fez para a Fenabrave, exatamente para tentar dar um pouco de luz aos concessionários, no sentido de se organizarem mais para esse business que é tão importante, né? E que eu acho que realmente o concessionário ainda não aproveita todas as potencialidades que esse negócio traz. Tá? Não, de maneira nenhuma. A gente tem umas ferramentas, vou te mostrar uma hoje aqui, inclusive, não aqui, ali, mas realmente tem... Porque hoje, se você pensar, quantas marcas, anos, modelo e versão você tem para trabalhar? Então, se você não tiver ferramentas adequadas, você não consegue fazer a gestão disso. É complicado. Exatamente. Mas eu quero aproveitar a sua presença aqui e discutir com você uma afirmação de um grande amigo meu, que esteve aqui, inclusive, que chama Zé Carneiro. O Zé Carneiro conheço bastante. O Zé Carneiro fala assim, olha, a pessoa, o profissional da montadora, ele é transitório. O dealer, o concessionário, ele é eterno. Ele vai ficar lá. E muitas vezes, essas duas situações que são distintas para cada um,
elas entram em conflito por causa disso, né? Porque ele quer que você faça alguma coisa naquele momento que é importante para ele, para a empresa que ele representa, e o concessionário fala assim, não, mas eu vou continuar aqui, não vai dar para fazer isso, etc. Como é que você vê? Porque você lidou com o concessionário a vida inteira. Você já passou por isso. Né? O teu exemplo de carreira é justamente esse, inclusive. Né? Você foi para uma marca, foi para outra, voltou, etc. Como é que você vê isso? Assim, eu fui concessionário também, já tive meus perrengues com a montadora, como todo mundo, normal. Né? Sempre acabou em churrasco, em pizza. Meu pai era gerente regional de serviços em Pernambuco, né? Na década de 50 da Ford. Ele falava assim... A gente rodava aí de picape, aquelas estradas de terra, chegava no concessionário lá no interior, e ele, o concessionário todo vestido de branco, chegava, recebia você, e falava assim, chamava lá o administrativo financeiro dele, e falava assim, seu Adalberto, por gentileza, vem aqui, pega aqui a papelada do seu caporal que ele está entregando para o senhor, vai preenchendo tudo aí, que nós vamos à beira do rio. Vai ter um churrasco lá, vai ter uma festinha e tal. Aí ele falou, ele passava o dia na beira do rio, quando voltava, ele falou, seu Adalberto, vem, já preencheu tudo? Seu caporal, pode assinar aqui, ó. Pode ir embora, tá tudo resolvido. Assim mesmo. Eu vejo assim, caporal. Primeiro, o Zé Carneiro é uma pessoa que eu respeito demais, né? Eu tive a oportunidade de ter várias reuniões, interações com ele, né? Não só com ele, como com o pai dele, com os irmãos, com toda a família. São pessoas fantásticas e que fazem um belo trabalho pela Renault na cidade onde eles representam, lá em João Pessoa. O Zé Carneiro, a empresa dele, sempre teve uma performance muito acima da média do que a Renault atingia no Brasil. Então, é realmente um dealer que está lá e que vai continuar lá, né? Então, essa afirmação dele é muito verdadeira. Eu brinquei com ele, inclusive, falando assim, em João Pessoa, você é a Renault. Isso, exatamente. Né? A Renault é você. Exatamente. Pronto, exatamente. Não dá pra... É isso aí. É exatamente isso. Eu acho assim, claro que tem conflitos porque a gente tem objetivos que às vezes não são exatamente complementares, né? Eu acho que o grande segredo de uma boa relação, e especialmente falando como executivo de montadora que eu fui durante muitos anos, é você, executivo, se colocar um pouco na cadeira do concessionário, né? Eu acho que nos meus mais de 30 anos dentro da indústria eu conseguia fazer isso bem, ou seja, eu sabia dos meus objetivos, eu perseguia os meus objetivos, mas eu também entendia que eu tinha do outro lado um concessionário e que eu não podia atropelar esse concessionário e fazer coisas que colocassem ele numa situação difícil, tá? Então, a conversa, é o diálogo, é tentar encontrar uma maneira que os objetivos acabem convergindo. E eu acho que isso é super possível, mas ele tem muita razão, porque às vezes você tem executivos que vêm com um objetivo de carreira, de desenvolver num curto espaço de tempo, e aí acabam criando conflitos que realmente deixam situações difíceis, né, de serem resolvidas. Isso aconteceu em alguns momentos da minha carreira. E eu te falo que assim, nem sempre eu tive esta habilidade que eu acho que eu consegui ter mais para o final da minha carreira. É que você vai amadurecendo. Você vai amadurecendo. Obviamente eu fiz muitas coisas erradas, né? E eu acho que eu aprendi com essas coisas erradas. Comentei com você um período difícil que eu tive no escritório regional de São Paulo, onde a gente tinha uma indústria que estava em queda importante, os volumes despencaram de uma hora para outra. E muitas vezes a gente forçava, né, os concessionários vão lembrar disso, forçava o atacado, né? Era uma ferramenta que as montadoras utilizavam muito. Tinha que escoar a produção de alguma forma. Tinha que escoar a produção, né? E nesses momentos eu acho que eu cometi algumas coisas que não deveria ter feito, mas aprendi com isso, né? Eu acho que, e não só eu, mas eu imagino que vários executivos, porque aquele era um momento assim, onde infelizmente as montadoras, elas pensavam na produção e pensavam no concessionário como um distribuidor realmente. Eu não gosto dessa palavra. Eu acho que o concessionário ele é realmente o que você falou. Ele é o representante da marca na cidade. E você tem que pensar nele assim. Você tem que pensar que ele é a sua marca, né? Ele é que vai fazer com que a Volkswagen seja Volkswagen, ou seja Renault, ou seja Fiat. Ele é a cara da marca, porque ele bota a cara lá. Exatamente. Mas sabe que ontem eu recebi a ligação do concessionário de uma dessas marcas aí que você trabalhou? Me ligou, ele está sofrendo... A marca está sofrendo, uma marca tradicional sofre com o problema dos newcomers, que são os chineses esse ano, né? Fazendo aí um barulho, uma confusão. Estão mesmo. Aí ele me ligou ontem de manhã,
Inclusive foi aniversário dele, né? Então a gente se fala porque a gente faz aniversário no mesmo dia. Ah, legal. Aí ontem de manhã ele me ligou e falou assim: a marca parou no tempo. Agora quer que eu mude meu showroom inteiro como se isso fosse resolver o problema. Né? O problema não é o meu showroom. Aí eu dei risada, falei assim, mas você considera quanto tempo? Vamos ver, juntar aí teu avô, teu pai e você, dá aí uns 100 anos. Né? Eu falei assim, poxa, tá acostumado já. Muda, roda, mas acontece isso. Aconteceu ontem. É verdade. Eu acho assim, essa questão que você traz, né, por exemplo, de atualização de showroom, de identificação, sempre foi um tema que cria exatamente esses conflitos. Eu acho, de novo, né, que você tem que fazer um planejamento para que isso aconteça, porque também não dá, né, Caporal, para a gente manter o showroom exatamente no mesmo formato que ele era há 50 anos atrás. 10, 50 anos atrás. A gente tem hoje um cliente muito mais digital, Sim. Um cliente que espera quando está chegando na loja que pressupõe, pelo menos, que aquele tráfego que ele já teve via internet, pesquisando o carro, comprando a jornada carro, continue, né? A jornada continue, que ele chegue lá e não seja um ilustre desconhecido, né? Quando chega na concessionária. Então, precisa de algumas adaptações. Claro, você tem que entender o momento concessionário. Às vezes ele pode fazer, às vezes ele não pode fazer. Né? Mas eu acho que conversando, todo mundo se entende. Porque, na verdade, ninguém tem razão e todo mundo tem razão. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Tem que achar os pontos em comum que façam a roda girar. Exatamente. Que eu acho mais importante. Muito bom. A gente falou aqui sobre os programas usados nas montadoras. Sim. Esse é um assunto que me interessa muito. Ontem eu estava até vendo uma marca de luxo aí. Porque o CPO nos Estados Unidos é uma realidade assim absurda. Posso afirmar para você, e vocês sabem disso, que nos Estados Unidos tem três marcas de carro. Três segmentos de carro. Né? Carro novo, carro usado e o CPO. Né? Ele existe, a montadora investe muito nisso. É uma coisa assim clara, pro consumidor inclusive. Sim. No Brasil nunca deu certo. No Brasil, assim, engatinhou, parecia que estava andando, volta para tudo, etc. Por que você acha que isso acontece? Olha, eu acho que grande parte da explicação está exatamente na postura da montadora em tentar, e eu até uso uma palavra que talvez seja meio forte, tentar impingir esses modelos que ela traz de fora. Né? E te falo um pouco o depoimento do que eu acabei vivendo na Fiat, que eu vivi especialmente na Volkswagen, talvez um pouco mais, porque a Volkswagen tem programas estruturados, especialmente na Alemanha. Né? Das Velta Auto. Que é o das Velta Auto, exatamente. Isso. Mas o primeiro grande problema, talvez, na minha opinião, é que eles pegam um modelo que eles utilizam lá fora na Europa e querem implementar aqui no Brasil exatamente igual. E aí você começa a esbarrar... Coloca numa caixinha, traz para cá e pronto. É uma série de problemas, né? Eu acho que no Brasil você tem um mercado, primeiro, que é completamente diferente do mercado europeu do ponto de vista de volumes, de mix. E eles querem, por exemplo, colocar uma série de reparações que você tem que fazer no carro usado quando entra e de exigências que não necessariamente vão fazer com que aquele carro possa ser vendido com rentabilidade, muitas vezes. Então, esse é um dos problemas. Né? Depois, eles têm poucos... Eu acho que faltou muito nesses programas sistemas inteligentes e softwares capazes de efetivamente mapear todo o processo, né, do ponto de vista de recepção do carro, de precificação, de valor residual, enfim, de prover informações para que realmente esse programa possa ser bem sucedido. Mas basicamente, Caporal, assim, para não me alongar demais, tem que adaptar ao nosso mercado. Não pode ser uma ferramenta... Então, mas você acha que o consumidor, ele encontra, vamos supor, você tem o mesmo carro, marca, ano, modelo, cor, não importa de um lado, o mesmo carro, ano, marca, modelo e cor deste lado, versão, tudo igualzinho. Esse carro é certificado, esse carro não é. Ele pagaria 5, 10 mil a mais nesse carro certificado? 5, 10 mil reais a mais eu não sei. Num ticket de 100. Estou falando aqui 5 ou 10%. Acho que sim, desde que realmente essa certificação diz que o consumidor enxergue valor nessa certificação. Então, por que ele não enxerga? Porque o brasileiro hoje não enxerga valor nisso. É difícil. Eu acho que o nosso concessionário ainda não consegue passar esse valor todo para o cliente. Acho que a rede, o problema começa na rede. A rede não acredita muito nisso também, né? Também. A gente sabe. Aí ela não passa para frente, ela não comprou ideia, ela não vai passar. Exatamente. Mas aí, mas assim... Mas é uma coisa real, ele acontece. Você vê em vários países, funciona bem, dá para ganhar mais dinheiro, você tem menos problema de pós-vendas.
né? É bom para todo mundo. Eu não vejo isso assim, eu vejo uma coisa assim. E os programas, a fábrica sempre propõe algum programa que dá um suporte bom para isso também, né? Sim, sim. Mas assim, hoje, pela primeira vez, eu trouxe uma empresa de garantia estendida dos Estados Unidos para cá em 2009, 2010. Obviamente não deu certo, porque essa empresa ainda não tem mais. Mas, e veio outras aqui, como a Jamie Associates, do Jim Moran, que é a maior empresa de venda independente de garantia estendida dos Estados Unidos, a JM&A, e também não teve, gastou milhões de dólares aqui, também não deu certo. E hoje a gente tem a Assurant com a Gestalto hoje fazendo algum barulho, principalmente nas lojas independentes. Está vendendo bem, tem um volume bom, etc. E as lojas independentes, de certa forma, estão comprando isso. Mas na concessionária, ainda não. Eu acho que ainda é uma questão cultural. O concessionário não acredita nesses programas, ele acha que ele pode continuar vendendo o carro usado dele da maneira com que ele sempre vendeu. Muitos ainda não enxergam no business de usados um business importante dentro da concessionária. Então você tem várias situações. A própria relação de venda de usados dentro de uma rede de concessionárias ainda é muito baixa, né, Caporal? Nos Estados Unidos às vezes chega a 1 por 1 ou a 1 por 1.2. Nossa, quando a gente encontra alguém que faz 0,8 aqui, a gente se dá por feliz, né? Quando já alguém chega perto de 1 e assim, a média, eu não sei, hoje deve estar ainda por volta de 0,6, 0,5, alguma coisa assim, imagino. Mas é muito fraco, né? E isso dá uma demonstração de que o concessionário não acredita efetivamente ainda e enxerga, acho que talvez, o mercado de usados com muito problema. Né? Aquela coisa que vai dar incomodação, isso está mudando bastante, a gente está tentando fazer essa mudança. Mas eu acho que um grande problema hoje é a gente tá na entrada, né? Porque se você avalia 100 carros hoje... A precificação, né? Você compra só 20, 25 muito no 100. E não faz um trabalho em cima dos 75 que foram embora. Concordo. E aí você perde muito, porque aí você acaba comprando 25% do carro que você avalia, você acaba vendendo os carros novos, porque esses carros estão entrando na troca, novos ou seminovos na troca disso daí. Mas mesmo assim é muito pouco. É muito pouco se a gente imaginar que o mercado de usados no Brasil é de 11 milhões, né? Enquanto normalmente 5 vezes mais, né? Do que o... Exatamente, hoje a relação está mais ou menos em 5. Né? Tudo bem que não vamos trabalhar com todos os usados, aí você tem carros de 10, 15, 20 anos, né? Mas dá para melhorar um pouquinho essa relação e conseguir captar um pouco mais de carro. Né? Mas eu acho que é muito ainda realmente de cultura, de se organizar, de pessoas. Não tem os melhores profissionais no setor de usados normalmente de uma concessionária. Não tem faculdade para gerente de usados. Não tem faculdade para gerente de usados. Né? E eu acho que o concessionário não investe em colocar lá o melhor profissional. Né? Eu lembro que você falou na NIT, né, a importância de você ter bons profissionais, que às vezes parece que é caro você colocar um bom comprador, principalmente, que é o cara talvez mais importante dentro da área de usados, e você acaba gastando em outras coisas e não gasta nesse cara que vai te dar um retorno ou um prejuízo enorme. Né? Enorme. E eu acho que é muito isso, né? Falta o concessionário se conscientizar, se organizar para fazer que o departamento realmente seja algo importante. E até assim, né, Caporal, em tudo que a gente está experimentando de mudança na distribuição de veículos, né, com novas formas aí, modelo de agenciamento, etc. Poxa, usados é onde você pode dominar sem qualquer interferência, né? Então, eu acho que é fundamental e o concessionário se alertar para isso. Mas eu acho que existe uma acomodação, né? Porque assim, ele acostumou a comprar de uma maneira, ou seja, a montadora bota um preço, eu tenho que engolir, eu tenho preço de venda, então não preciso negociar essa parte. É verdade. Eu negocio se eu quero ou não quero alguns modelos, algumas versões, só isso. A margem de negociação é muito pequena. Aí, para vender também eu tenho um preço já tabelado, né, entre aspas, que eu vou vender aquele preço mais ou menos, com ágio com desconto, sei lá, ou pelo preço normal, e fica assim mesmo. E me acostumei com isso. Isso deu muito dinheiro há muito bom tempo. Né? Mas as margens cada vez vão ser menores. Exatamente. Né? Cada vez vão ser menores, vão mais apertadas e tal. E no usado você tem a possibilidade, só que você tem que aprender a comprar e aprender a vender. Exatamente. Né? O vender ainda você já faz mais ou menos. O comprar é que é uma arte, né? E aí precificar, avaliar tecnicamente corretamente, precificar o veículo de acordo com o mercado, ajustar tudo isso
durante o teu tempo de estoque, né, para você... até hoje, eu brinquei lá na palestra, que o pessoal entra no sistema de gestão e coloca lá 15% de margem, todos os carros usados. Pronto, mas todos são iguais? Né? Não. Você não tem 2 carros usados iguais, né? Para começar. Pra Segundo, você não comprou todos ao mesmo tempo, você não tem o mesmo ciclo de estoque de cada um, você já tem um histórico que você consegue. Por isso que eu falei que as ferramentas são fundamentais para você poder classificar aquele carro corretamente e falar assim, esse carro eu tenho que vender com 20 dias, esse carro eu posso vender com 45. Não tem problema. Mas esse carro eu vou pedir 25% de margem, esse aqui eu vou pedir 5%. Né? Porque esse aqui, senão, se eu não sair dele logo, ele vai virar colecionador. Que o grande segredo é o giro no negócio de usados, né? Então, e eu acho assim, hoje em dia, com as ferramentas de tecnologia que a gente tem, poxa, eu vejo exatamente o contrário, sabe, Caporal? Todas essas dificuldades que eventualmente o concessionário está vendo no carro usado, que é difícil de precificar, que são carros muito diferentes, muitos modelos, eu acho isso tão bacana, que isso para mim é música, né? Você ter a possibilidade de ser um profissional na compra, na venda, no processo inteiro de venda de um carro, né? Que é o que você falou, o carro usado não tem 2 iguais, não tem o certo e o errado, você precisa fazer a boa gestão. E gestão é ainda uma grande questão. Você precisa de boas ferramentas, bons processos e bons profissionais. Né? Exatamente. Se não tiver, não vai fazer. Exatamente, é isso. Mas enfim, acho que é um desafio. Vocês têm feito um trabalho importante de conscientização, entregando ferramentas para o concessionário, especialmente na precificação, que é um grande temor deles, né? E eu insisto, acho que com tecnologia hoje isso está mais fácil, claro. Mas você precisa pensar sobre isso, precisa se organizar, precisa fazer um planejamento para ter um setor realmente profissional dentro da sua concessionária. Se você fizer, vai ter lucro, vai ter sucesso e vai conseguir provavelmente evitar vários conflitos com as montadoras trabalhando nesse setor onde eles não entram tanto ainda. Ainda não, né? Mas eles podem entrar também. Com os elétricos, por exemplo. Exatamente. Na Europa já tem algumas tentativas nos Estados Unidos também. Com os modelos de venda direto e com aluguel, com leasing operacional, que o carro usado acaba voltando para a própria montadora ou para o banco da montadora. Isso, né? Isso e mesmo. Esse modelo pode chegar aqui. É isso aí. Muito bom, muito bom. Então, mudando um pouco de assunto, mas continuando falando de concessionária e de mercado, assim, nós temos uma invasão chinesa. Sim. Principalmente com carros elétricos. Eu conversei com você no evento, eu estava brincando, né? Tem mais de 100 montadoras chinesas. Vamos supor que 20 venham para o Brasil. Umas 5 vão dar certo. O resto vai ficar meio de lado, algumas vão embora. Né? Você acha que realmente isso acontece? Como é a tua visão? E depois a gente fala sobre carro elétrico. Legal. Eu acho assim, primeiro falando um pouco talvez contextualizando um pouquinho para tentar entender por que os chineses estão chegando agora, né? Como você falou, existem 100 montadoras chinesas e é verdade, talvez até mais. A gente falta um pouco de... É difícil obter informação sobre China, né, Caporal? Não, e cada vez que você vai no salão de Beijing, tem coisa mais, Xangai, tem coisa você nova. olha marcas... por exemplo, a própria Chery, né? Quantas marcas a Chery tem? Sei lá. Aí você vai no outro salão... Já tem mais. Já tem mais da própria Chery, ou de outro. Então você se perde em tudo aquilo. Para mim era uma confusão. Hoje eu começo a entender um pouco mais, mas sempre que eu fui no salão, eu ficava olhando assim e falei assim, nossa, que confusão. O que é o que, afinal? O que eles querem com isso? Né? Onde eles querem chegar? Exatamente. E o mercado chinês, assim, hoje é o mercado mais importante do mundo, né? Em termos de volume. Estamos falando aí, se a gente pegar só carros e comerciais leves, são mais de 22 milhões de automóveis por ano. Até 3 anos atrás, era um mercado que crescia a 2 dígitos por ano. Então, eles viviam um momento em que o mercado interno deles dava vazão a toda a produção, praticamente, que eles estavam se colocando e se preparando em termos de capacidade instalada. Fato que começou a mudar nos últimos anos. Né? O crescimento já não é mais de 2 dígitos, é um crescimento menor. A capacidade de produção dentro da China cresceu muito, e aí começa a haver a necessidade de, poxa, tenho mais capacidade, estou conseguindo produzir mais, não tenho mercado aqui, preciso encontrar mercado lá fora. Exatamente. Né? E é quando eles então começam a olhar para outros continentes, notadamente Europa, um pouco da Ásia e a nossa América aqui, que não é um mercado maravilhoso, mas que ainda, né, se a gente for considerar, falamos que a China
é o maior mercado com 22 milhões, o Brasil também não é desprezível. Né? A É o gente está sexto sempre mercado. até os 10, né? Sempre Exatamente. teve entre os 10, às vezes teve entre os 5. Tivemos já na quinta posição. Isso. Atualmente somos o sexto mercado, né? Um mercado de 2 milhões e 200. Esse ano devemos ter 2.300, 2.350. Não é um mercado desprezível. Na América Latina... É o principal. É o principal. É o Não principal, tem onde porque mais vender carro. Argentina, infelizmente, o mercado acabou. Né? Já Chile é desse tamanho. Chile é muito pequeno, a Colômbia, que é outro mercado importante, Antes, mas é isso. Não temos mais muitas opções, então o Brasil acaba sendo um local óbvio para a chegada deles. E a gente está vendo isso acontecer bem recente, né, Caporal? Porque se a gente for imaginar esse bate-papo aqui, Há 2 anos anos atrás, a gente nem sabia o que era chinês ainda. Exatamente. Tá? Não, E é uma isso. coisa maluca, que é exatamente o tema que você traz da velocidade desses caras. Né? Eu acho que isso é uma coisa interessante que eles estão trazendo de desafiar o status quo atual, especialmente do ponto de vista de montadora. Né? Porque precisa ser ligeiro. Eles são o carro rápidos. elétrico tem uma grande participação nisso. Você falou, eu vou repetir os números aqui. Você me corrija se eu estiver errado, mas o veículo a combustão tem 2.500 componentes, o elétrico 250. Pô, onde é mais fácil produzir? O que é mais fácil fazer? Tal, né? O que eu já domino na parte de eletrônica, etc., porque eu faço celular para o mundo inteiro, eu faço notebook para o mundo inteiro. Tal, Bateria. Bateria. Né? Para todos esses aparelhos precisam de bateria. Exatamente. Né? Exatamente. Então, eu vou já fazer o elétrico aqui e vou invadir no elétrico. Né? E aí eles têm essa rapidez, só para terminar, que as montadoras tradicionais parecem assim que não sai do lugar. Né? Essa é uma diferença importante, né? E a gente está vendo, voltando na sua pergunta, né? Em 2 anos, o crescimento, vamos falar de 2 marcas já que chegaram aqui, 3, vai. BYD, que é um crescimento astronômico recente, mas hoje já está fazendo aí, se a gente olhar as vendas através do estoque do concessionário, já faz 6% de market share, tá? Entre a 7ª e 8ª montadora do ranking. No geral, hoje a BYD nesse ano está na 10ª posição do ranking. O ano passado ela não aparecia entre as 20. Tá? Não existia. Quer dizer, em espaço de 1 ano, o cara é o 10º do ranking. Tá? A Chery, que vem fazendo um trabalho importante, acabou de fazer um realinhamento de preço em toda a sua linha, está vivendo um momento super importante. Que ajudou a bagunçar o mercado. Que ajudou a bagunçar o mercado. E os usados especialmente, né, Caporal? Nossa. Mexe no novo, mexe no usado. Né? Que eles fizeram um movimento forte, está fazendo aí 2,5% de market share. E a própria Great Wall, que é outra empresa que chegou há pouco tempo e também já está fazendo 1,5% de market share. Enfim, quando você soma hoje os 3 chineses, já dá 6, 7% do mercado. Né? Ou seja, os caras começam a ter relevância. E tem muita gente chegando, como você falou, a gente tem aí o Moda, Jayco, Geely, Seres, o Vianetta agora que também está vindo, enfim, muitas empresas. Mas eu estou alinhado contigo, eu acho assim, que vão vir bastante empresas ainda montadoras, mas não acredito que todas consigam se estabelecer, até porque não tem espaço para todos. Tem todo mundo, né? Eu faço uma brincadeira nas reuniões do fórum, e eu compartilho isso também com o Thomas, quando a gente passa para os clientes da consultoria. A gente pega sempre no início do ano, Caporal, o market share, a ambição de market share das montadoras, né? Que é aquela coisa que eu lá do meu oráculo, no meu escritório da montadora, eu determino que eu quero ter tanto de cota de mercado. E aí a gente soma, a gente obtém as informações dos contatos com as montadoras, dos concessionários que têm contatos com os executivos, e sempre dá mais de 100%. Né? Esse ano, de curiosidade, quando a gente somou o objetivo de todas as montadoras, deu 115% do mercado, ou seja... Isso sem contar as chinesas. Sem contar as chinesas ainda. Sem contar as chinesas. Contando, vou ser bem transparente, contando com BYD e Chery, mas com objetivos bem modestos, que a gente sabe que vão ser bem maiores do que eles falaram que iriam fazer. Então, assim, não tem espaço para todos. Mas algumas vão se estabelecer. Eu acho que a BYD, a Chery e a Great Wall já são praticamente uma realidade, até porque BYD e Great Wall já anunciaram investimentos de fábricas no Brasil, ou seja, já demonstram que não vem aqui como uma aventura, vem aqui para ficar. Para ficar, exatamente. Até porque com a história do imposto de importação voltando aos elétricos, que volta a 35% em 2026, se você não tiver uma visibilidade de uma fábrica aqui no Brasil, fica complicado. Haja margem para você conseguir trazer e bancar os 35% de imposto. Né? Bastante difícil. Então, eu acredito que a gente sim vai ter mais marcas chinesas. Acho que eles têm mais força no elétrico, sem sombra de dúvida, até pelo ponto que você trouxe.
Quando você compara com montadoras tradicionais que dominam a produção de carros a propulsão, que tem muito mais quantidade de peças, e especialmente na parte do motor, a propulsão, é bastante complexo você ter... O powertrain de maneira geral... O powertrain é muito comprando, difícil, tudo, né? O carro elétrico é muito simples, né? Qualquer estudante de engenharia pós-graduado faz um no quintal da sua casa, né? Essa é a verdade. E o carro está se transformando também, né, Caporal? O carro está sendo muito mais uma mobilidade de A para B, né? Com conectividade. Um device, é quase um celular sobre rodas. Só pegar teu iPhone, colocar umas rodinhas nele e sentar isso aí, exatamente. Né? E o consumidor gosta disso. Né? Então, assim, essa é uma realidade e que aí eu vejo que os chineses têm uma fortaleza em relação às marcas tradicionais. Se você for olhar, até por conta do que você falou, de eles dominarem a tecnologia para a produção de todos esses devices, de telas, de celulares, enfim, eles têm muito mais conhecimento hoje de software, que é o que o carro está se transformando, do que tem, por exemplo, marcas alemãs, marcas europeias nesse quesito. Tanto é verdade que as marcas alemãs, e eu lembro bem disso ainda quando estava na Volkswagen, estavam desesperadas atrás de engenheiros de software, porque não tem. Na verdade, os engenheiros das montadoras tradicionais sempre foram especialistas em hardware, em motor, né, em powertrain, como você trouxe. E conhecer toda essa parte é difícil. Volkswagen trouxe gente da Google, trouxe gente de outros setores para tentar colocar esse conhecimento lá dentro. Mas é difícil pelo tema que você trouxe, pela falta de velocidade. Eles ainda não querem ou não estão acostumados a mudar rapidamente e a esquecer esse mindset anterior e partir para um novo mindset. Então, eu acho que isso talvez seja um ensinamento dos chineses que você não dá para você ficar planejando muito até executar. Nos dias de hoje, você precisa, obviamente, do planejamento, mas você tem que começar a testar mais cedo. E você tem que mudar o seu planejamento ou adequar, melhor dizendo, o seu planejamento com as coisas funcionando em campo. Não dá mais para fazer tudo na prancheta. Eu fico imaginando, né? Isso é um voo, né, que eu fico pensando às vezes, falo assim, não, mas eu pego uma empresa lá, Stellantis, tá, o senhor Carlos Tavares, ele não pode pegar uma fábrica que não esteja muito produtiva e tudo mais, transformar ela numa fábrica de carro elétrico, que não deve ser tão complicado assim, né? E lançar um produto similar ou melhor que dos chineses? Porque assim, dinheiro não falta, mercado não falta, eles já têm o mercado, já tem a rede de distribuição, já tem tudo, né? Precisava ter um produto, não tem produto hoje. Tá? Todos os produtos que tem são adaptação, né, a grande maioria, do que já existe. Né? Eu tinha um 3008 elétrico aí na Europa, no nosso escritório lá em Portugal, e era assim, você abria, tinha um motor na frente, um motorzão elétrico, mas o que é isso aqui? Era uma adaptação. É claro, você olhava assim, o carro, vamos dar um jeitinho aqui. Mas criar um produto novo, né? Criar uma coisa, é só copia o chinês, pronto. O chinês copia todo mundo a vida inteira, copia o chinês, vamos fazer igual. Compra deles algumas coisas, né? E tal. Eu acho assim, acho que sim, é possível e eu acho que elas vão fazer. E até acho que, por exemplo, Stellantis, que você citou, é um grupo que eu vejo que tem um pouquinho mais de velocidade, que está mais atenta a esse movimento todo. Eu vejo que talvez seja uma das montadoras que vai fazer um pouco algumas ações mais ousadas nesse sentido. Mas tem que fazer um pouco o que você está falando, Caporal. Assim, experiência de quem teve montadora, as coisas são muito processuais, são muito organizadas. E esse mundo novo não funciona mais assim. Tá? Então, talvez você tenha que construir uma outra empresa dentro da sua empresa para testar um modelo diferente. E bota no mercado, como fazem os americanos na Califórnia, que lançam produtos e vão conversando com o consumidor e vão modificando o produto até que eles conseguem acertar a fórmula. Exatamente. E eu acho que o novo mundo é isso aí. As montadoras vão para esse caminho. Umas vão pela dor, né? Outras talvez tenham a capacidade de antever que esse é o novo caminho e vão fazer isso mais cedo. Mas algumas vão pela dor. Eu acho que várias vão acabar tendo que se reinventar no momento em que perceberam que já perderam bastante cota de mercado. E também é questão de preço, né? Porque assim, não adianta também lançar um produto, é tão bom quanto o chinês. Olha que loucura falar, é tão bom quanto o chinês. Mas tá bom, é ali, é igual, tá, só que o meu custa 3 vezes mais. Não dá. Como explica? Eu falei, não dá, filho, não vai rolar.
né? Nos dias de hoje, assim, as diferenças de preços são muito menores, né? Claro, algumas marcas ainda têm um valor maior do que outras por toda a reputação de marca, história de marca, claro. Especialmente no mercado mais premium, né, Caporal? Exato. Acho que quanto mais você sobe na linha de preços, talvez seja mais importante você ter uma marca de prestígio, porque o consumidor que vai colocar R$1 milhão, ele não vai colocar esse valor todo em qualquer produto, qualquer marca, né? Mas aonde está o volume de vendas do nosso mercado, nessa faixa de 100 a 300 mil reais, não dá para ter essas diferenças de 15%, 20%. Né? Não, mas hoje chega maior, chega a ser muito mais do que isso. Né? E aí o carro, entre aspas, similar, ele não tem a marca. Sim. Mas você olha o carro, aí quem entrega de 0 a 100, qual é o torque, é igual. Não tem, quais são os devices que tem ali dentro para ele poder usar, os gadgets, tem tudo. Tem tudo. E vou dizer para você... Às vezes tem mais. Às vezes tem mais. Né? Na maioria dos casos tem até mais. Né? Por exemplo, você tocou na questão de torque. Conseguir torque no motor elétrico é muito mais fácil do que num motor a combustão. Sim, sim. Então, ele performance entrega muito. Eu estou tentando comparar um elétrico com elétrico. Pega dois elétricos, uma marca tradicional e um elétrico da marca chinesa. Né? Você olha, tudo parecido. Sim. Tudo parecido. Só que esse custa 2 vezes mais. Não funciona, não vai funcionar. Não vai funcionar. Quem vai comprar? A Toyota mesmo lançou a RAV agora, híbrida, plug-in, R$400 mil. Não tem condição. Fica fora, gente. Porque você tem, como você falou aí, os chineses trazendo propostas de valor muito mais baratas e com mais tecnologia. Mais tecnologia. Com carros híbridos que vão ter uma autonomia no modo elétrico muito maior do que o carro da Toyota. Então isso não funciona. Né? E aí a gente vai ver com certeza volumes pequenos de vendas dessa marca. Não tem segredo. Né? O consumidor é soberano. Ele hoje, nos dias de hoje, Caporal, e você melhor do que ninguém sabe disso, a gente tem acesso a todas as informações, então não precisa ser um engenheiro para entender se um carro tem mais features, né, como a gente fala, atributos de produto do que um outro. Você pesquisa e rapidamente você tem a noção de tudo isso. Né? Eu mesmo, quando vou escolher um computador hoje, eu não preciso nem entender muito da parte de hardware do computador, eu faço um comparativo ali para as ferramentas que existem na internet e eu descubro qual que é o melhor e mais adequado para mim. No automóvel é até mais fácil. Coisa, então, o celular é igual. É isso aí. Vamos colocar o dedo na ferida. Vamos lá. Tá. 2 pontos. Você disse que até 2050 não terá carro elétrico. Talvez em 2050. Peraí. E você também falou que nós estamos vendendo muito carro elétrico hoje, muito BYD, Great Wall e outras marcas que vão vender aqui. Esses carros que são novos hoje, deixaram de ser quando saíram da concessionária, mas continuam no mercado como primeiro dono, vão voltar. Sim. 1 ano, 2 anos. E você disse assim, a surpresa não vai ser boa. É verdade. Bom, vamos lá. Primeiro, antes da gente chegar na surpresa, né, e entender o que vai acontecer daqui a um tempo, quando esses carros começarem a voltar, o que eu falei é assim, eu acho que o carro elétrico ele tem algumas situações, primeiro fazendo uma análise global ao longo do mundo. Né? Eu acho que na China, por exemplo, ele vai evoluir e já está de maneira muito importante. O ano passado, do que se vendeu na China, nós falamos aí de 22,3 milhões de automóveis, já quase 40% são carros elétricos. Então eu acho que na China, sim, num curto espaço de tempo, acredito que até 2035, vai ser aí entre 80% e 90% de carros elétricos. Se você pegar vendidos lá. Mercados menores, mas que são países, né, tipo Noruega, Dinamarca, exatamente. Já está lá. Já tá lá. A Noruega, o ano passado, já foi quase 90%, 86% de carros elétricos. A Europa está passando por um momento complicado, porque os chineses escolheram também o continente europeu para tentar entrar. E aí está havendo uma briga tarifário em alguns países contra os produtos chineses, né, porque eles começam a sentir essa competição de maneira importante e muito próxima.
Eu acho que na Europa também, se a gente for olhar, não vou chegar em 2050, que é um pouco longe, vou deixar 2050 para a gente falar de outras coisas sobre mobilidade. Mas eu acho que, por exemplo, 2035, que é uma barreira que, por exemplo, o Parlamento Europeu colocou, né, como um objetivo de que em 2035 não se venda mais carros a combustão. Isso eu não acredito. Eu não acredito no absoluto, sabe? Essas coisas que dizem amanhã não vai ter mais isso, ou não vai ter mais aquilo, ou vai ser só assim. Eu acho que não é por aí. Você combinar com os adversários, né? Exatamente. Eu acho que o consumidor? Exatamente. Eu acho que vai ser a maioria, Caporal. Eu acho que em 2035 nós vamos ter na Europa mais carros elétricos. E aí, quando eu falo de elétrico, estou falando de elétrico puro, mas estou colocando nessa conta também o híbrido carregável. Né? Então, eu acho que sim, em 2035 a gente vai ter mais do que a combustão. Mas não vai ser 100%, na minha opinião. Vindo para o nosso mercado, para o Brasil, aí é que eu acho que nesse universo a gente ainda não vai ter tanto carro elétrico aqui no Brasil. Acho que o Brasil vai passar por um momento de muito híbrido. Não, mas peraí, calma, vou interromper. Vamos lá. BYD Mini, mas vendeu mês passado, gente. E esses carros vão voltar. E ele é 100% elétrico. Vão voltar. E esse mês, eu não sei como é que tá, nós estamos no dia 9 aqui, né? No começo do mês. Não dá para saber ainda, mas eu acho que vai mais ou menos repetir a história se tiver estoque para entregar. Não, acho que sim. Acho que é um momento, especialmente dessa marca que você está citando, que trouxe produtos. Primeiro que ela trouxe produtos bons, né? Esse volume todo está acontecendo não é por mágica e não é porque as pessoas acordaram e, poxa, achei legal vou olhar. Não, o produto é bom, o produto entrega, né? E eles têm vários produtos assertivos que eles trouxeram para cá, desde o Mini, que é um carro, vamos falar assim, mais de entrada, mais barato, né? E com preço competitivo, R$115 mil aproximadamente, até as SUVs, que eu acho que são realmente os que estão fazendo um grande sucesso da linha da BYD. Mas eu acho que esse volume todo, primeiro, eles não vão conseguir sustentar com esses níveis de preço pela volta do imposto. Lembro que em julho agora vem mais um aumento, né? O elétrico já vai começar a pagar 20% de imposto de importação, e eles ainda não vão ter a fábrica funcionando lá em Camaçari. A fábrica provavelmente da BYD só vai estar operativa no final do ano, eu acredito mais para o início do ano que vem. Tá? E sinceramente, Caporal, eu acho que manter níveis de preços como eles estão praticando hoje, produzindo no Brasil, não vai ser tão fácil, porque assim, você entra no jogo dos outros, né? Enquanto você está na China com subsídios do governo, etc., é uma situação. Aqui, produzir no Brasil entra no nosso custo Brasil. Né? Então, acho que os preços não vão conseguir ser mantidos nesses mesmos níveis de hoje. E aí onde eu vejo o grande problema ali na frente dos usados. Né? O que vai acontecer com os usados. O que vai acontecer com os usados? Caporal, eu acho que é inevitável uma desvalorização. Assim, é difícil prever. Acho que mesmo você que tem todo o conhecimento e bagagem, cravar o que vai acontecer exatamente é muito difícil, mas eu acho que a desvalorização do carro elétrico vai ser muito mais forte do que a desvalorização de um carro a combustão daqui para frente. Né? Então, eu faço uma analogia que assim, tudo bem que o carro é um alto valor agregado, né? Você tem a casa e o carro, o imóvel e o carro, que é o segundo maior valor que você investe na vida, etc. Aquela coisa toda. Mas mesmo assim, se você comparar ele com uma televisão, ou com um computador, ou com o teu telefone, etc., você usa a televisão até ela pifar normalmente. Né? Você usa o teu telefone até os softwares não rodarem mais. A Apple e o Android te forçam um pouco nessa situação. Força um pouco isso, mas e ficam lançando um modelo novo a cada ano para você tornar o teu obsoleto e você comprar outro. Partir para o próximo. Tá, e as montadoras chinesas vão fazer igual também. Vão lançar modelos novos e tal. Só que aí você tem uns problemas, né? Porque assim, eu não acho que o consumidor brasileiro vai usar até acabar. Eu acho que ele vai trocar antes. Sim. Tá. Aí, e a gente estava falando sobre, você falou sobre isso também, vai ter as atualizações, não só de software, de hardware. De hardware. Isso vai acontecer. Né? E aí, não é só a durabilidade da minha bateria e a autonomia que ela vai perdendo, nem nada. Vai ser uma bateria nova. Exatamente. Melhor que a que eu tenho. Bem melhor. E eu não vou trocar a minha, não vai dar para trocar, vai custar muito caro, então assim, inviável a troca. Hoje, 60% do custo de um carro elétrico é a bateria. Então, e aí? Então eu vou ficar
meu carro já obsoleto, com uma autonomia reduzida, então, e vou voltar para o mercado. Vou dizer para você o que eu vi nos Estados Unidos, que é um mundo à parte, né, porque é dominado, mais de 55% é da Tesla, né, um mundo à parte. E na Europa. Então, nos Estados Unidos, o seu Elinho, né, acorda um dia, resolve baixar 10% do carro, 15% do carro, derruba o mercado como um todo. Né? E o cliente que está voltando, mesmo que não seja da Tesla, de qualquer outra marca, para trocar numa concessionária o carro dele, o pessoal está pagando 50% do valor. Uma coisa assim. Na verdade, eles nem olham o carro. Eu visitei mais de 20 concessionários agora. Não olham o carro, não olham nada. Fazer tanto, tá, eu pago tanto. E pronto. O carro, tô vendo que tá bom, tá tudo certo. Né? Porque é tão depreciado que nem vale a pena olhar. E aí o consumidor fica nessa. Fala, não, troca por outro elétrico. Às vezes acontece porque ele é apaixonado, ele gostou do modus operandi da coisa, etc., da vida dele com o elétrico, tá tudo bem. Mas uma boa parte volta para combustão. Que é o que aconteceu nos Estados Unidos, especialmente, Isso, né, Caporal? Eu acredito que, e eu acho, sinceramente, eu não sei qual é a tua visão, mas quando eu tento encontrar uma similaridade de mercado, eu acho que nosso mercado e o nosso consumidor se assemelha muito mais ao comportamento do mercado americano do que do europeu. Né? O europeu, então, ele usa muito mais o carro, mais tempo o carro. Né? Se você pegar o norte dos Estados Unidos, usa um pouco mais também, apesar que você tem o problema do saldo da leve, etc. Mas vamos pegar o europeu. Você tem financiamento lá de 300 meses. Né? Então, ele usa muito mais o carro, ele fica com o carro mais tempo. Né? A gente aqui no Brasil e nos Estados Unidos, a cada 2 anos, se tiver crédito disponível. Ou seja, né, eu vou trocar. Em tese, o consumidor europeu está acostumado com uma depreciação maior, porque ele fica mais tempo. O americano e o brasileiro não. E inclusive, no caso do Brasil, acho que também tem outro fator que é um pouco psicológico, que ainda é esse sentimento de posse. Ninguém gosta de que aquilo que você comprou perca valor. Que eles têm o histórico da inflação, né? Você comprava um carro, ele valorizava. A Argentina é assim hoje, né? Ainda. Então, mas, na verdade, nada valoriza que você compra para usar, né? Você vai perder valor. Dinheiro, exatamente. Né? Claro, você está usando. Então, assim, nesse bate-papo, eu acho que a gente vai ter, infelizmente, uma surpresa muito negativa. Os carros vão desvalorizar muito mais forte do que um carro normal a combustão. E essa segunda experiência vai ser traumática para o consumidor, porque ele vai olhar e vai dizer, poxa, meu carro desvalorizou tanto, não vou fazer uma segunda aposta nesse elétrico. Porque a questão das baterias que você traz, Caporal, é importante. A gente hoje tem baterias, vamos falar assim, que tem uma autonomia média 350 quilômetros mais ou menos. Você demora 8 horas para carregar, né, um carregador. Você roda aí 50, 60 por dia. Tá tudo certo. Você carrega na tua casa à noite que nem teu celular. A grande dúvida é quanto tempo essa bateria vai ter essa autonomia e vai ter esse tempo de carregamento. O consumidor não sabe, na verdade, porque não teve a experiência ainda. Mas o que a gente sabe do lado de cá é que assim, a próxima geração de baterias vai ser mais barata, mais leve, mais autonomia, mais durabilidade e menos tempo de recarga. Isso. E provavelmente, em alguns anos, ela vai deixar de ser a bateria líquida para ser bateria sólida, que é uma revolução também. Porque aí talvez a gente consiga uma solução de trocar a bateria. No momento em que a bateria vire sólida. Tem postos, né? Eu já vi vários vídeos aí do pessoal chegar e trocar as baterias. Exatamente. Uma determinada marca fez um posto. Ainda não está dominado essa tecnologia, mas vai chegar. Vai chegar. E essa transição vai acabar fazendo com que quem tem a tecnologia antiga vai perder. Né? Então, assim, muita atenção dos concessionários. Você vai esperar até 2050? Eu vou esperar. Eu fiz uma brincadeira, né, na reunião, assim, de que provavelmente em 2050 eu teria comprado já, com certeza eu teria comprado mais de um carro elétrico, já teria tido a dor de cabeça de vender um carro elétrico. Né? Certamente eu teria também escolhido alguns programas de assinaturas, quer seja mensal, diária, etc. Né? Porque eu acho que isso no Brasil, Caporal, está crescendo muito. Eu acredito bastante nesses programas. O brasileiro gosta dessas soluções de mobilidades modernas, práticas, convenientes, e eu acho que isso vai crescer bastante. Faltam números para a gente poder entender exatamente o que está acontecendo, mas a gente sabe que o programa de assinaturas tem crescido bastante. O ano passado,
o que se fala que do que foi vendido no Brasil foram mais ou menos 100 mil assinaturas, esse ano está se falando em 150 mil. São projeções cruzando informações, ainda não são precisas, mas o que eu tenho certeza é que a tendência de muito crescimento dessa solução, especialmente agora que o juros está em queda. Então eu acredito bastante nesse tipo de ferramenta, e aí o consumidor, por exemplo, pode entrar num carro elétrico sem correr o risco do valor residual. Exato. Né? Ele passa esse problema para a montadora, para o banco, para a locadora, para quem quer que seja. Tá? Mas elas vão ter o mesmo mas problema. As chinesas não têm programa de assinatura ainda. Ainda, mas estão se preparando. Né? A gente sabe que eles estão buscando parceiros de bancos para conseguir encontrar essas ferramentas, porque sabem que essa é uma barreira que eles conseguem tirar da cabeça do consumidor para entrar numa tecnologia disruptiva. Perfeito. Então, eu acho que os programas de assinatura vão crescer. Então, na brincadeira, eu falava que com certeza eu teria tido vários programas de assinatura. Talvez eu tivesse, em 2050, já ido para a praia, né, para evitar o trânsito num veículo chamado eVTOL, né, que é um drone vertical. Um drone vertical que te leva até lá, porque estão saindo experiências nesse sentido, a Uber, a Airbus, que eu acho que são coisas bem interessantes. Eu acho que essas soluções também vão começar a aparecer no mercado de mobilidade, mas num universo um pouco mais à frente. Talvez eu tenha ido no final de semana num carro totalmente autônomo, então ido para um sítio em Itus, podendo ir praticamente dormindo, né? Esse já eu acho um pouco mais remoto, mas certamente que eu gostaria de chegar em 2050, aos meus 84 anos, com saúde, para saber e entender o que foi ficção e o que foi realidade nesse período todo. Porque a gente fica fazendo exercício de futurologia, né? Isso é divertido, mas assim, o que eu acho bacana é que a gente está vivendo um momento, eu vou pegar uma fala de um presidente aí, que nunca antes na história desse país, mas que nunca teve tanta mudança, tanto lançamento, tanta marca nova entrando, tanto carro novo, né? E isso para um mesmo mercado, variação pequena. Então isso vai dar uma transformação muito grande, um agito muito grande, e as consequências a gente vai ser testemunha, que eu acho que é muito legal, porque a gente fica falando assim, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu também tenho minhas convicções, mas nada como a gente estar presente aqui para assistir o que vai acontecer. Exatamente. Né? Acho assim, o que eu falei nesse bate-papo, né, assim, eu não acredito que tudo vai para um lado ou tudo vai para o outro. Eu acho que o mundo vai se transformar, a transformação é grande, a gente está vivendo isso dia a dia, mas bater o martelo de que amanhã vai ser tudo elétrico, vai continuar tudo combustão como está, nenhum outro. Né? E aí, voltando para o Brasil, o que eu sim acredito, e até por conta do que acabou de ser lançado com o programa Mover, é de um investimento pesado em híbridos. Eu acho que nós vamos ter muitas opções de mobilidade híbrida. Você falou de Stellantis, eu fiquei sabendo aí que Stellantis já tem coisa chegando de vários produtos novos híbridos. A gente viu o Volkswagen anunciando também investimentos de híbridos de etanol, Toyota já está assim. Enfim, eu acho que aqui vai ter uma transformação importante. Então, por exemplo, no mesmo universo lá de 2035, é provável que se a gente botar na conta os híbridos carregáveis, os híbridos não carregáveis e os elétricos, aí talvez vá virar os 50%. Eu acho que sim. Acho que sim. Porque não tem volta, né? A primeira coisa que tem que saber é o seguinte: não vai ter volta. Não tem. Eu estava falando com uma jornalista assim, ela falou assim: você acredita que o elétrico é o futuro? Eu falei: o elétrico é o futuro e vai ficar. Né? O híbrido é o presente, porque é o que a gente tem hoje que dá para usar. Assim, bastante. Exato. Fora do teu dia a dia, se você vai sair da cidade, aquelas coisas você já sabe. Não vou ficar falando sobre isso. Mas não tem volta. Não vai ter volta. Então, a gente vai ter que conviver com isso e se adaptando. Exatamente. Né? Exatamente. O que vai acontecendo, a gente vai se adaptando, vai sair tecnologia nova, vamos encaixando aqui e ali. O que não pode, só para terminar, não pode ficar parado, a montadora mesmo, fica parada assistindo o show acontecer, né? Exatamente. Porque aí, para o concessionário, é uma coisa muito ruim. Muito ruim, porque perde muito rapidamente o valor do negócio dele. Né? É importante, por isso que, né, voltando àquilo que a gente falou lá na frente, o concessionário e a montadora, um não vive sem o outro, né? Um é o espelho do outro, né, Caporal? Então, por isso que é importante que ter esse convívio, esse entendimento, porque a montadora também precisa da visão da ponta do concessionário para implementar as mudanças que são necessárias no seu negócio, e ela também não perder completamente o mercado
se não ficar atento a essas transformações. Mas eu acredito muito no híbrido, né? Acho que a gente vai viver aí alguns anos aí bem fortes de híbrido, e como você falou, né, é uma tecnologia que já veio para ficar, poxa, traz uma economia de combustível fantástica, né, Caporal? E o brasileiro olha muito isso na decisão de compra, ele olha design, ele olha o preço, mas ele olha também quanto ele vai gastar por mês no combustível, e faz uma diferença importante. Eu vou encerrar aqui, mas vou te dar um presente. Tá bom. Agradecendo sua presença. Deixa eu pegar aqui. Você vai ganhar um vinho do nosso importador italiano, Lareto Cel. Ele importa direto da Ligúria. Esse aqui, esse é o vinho da Sicília que ele escolheu para você. Maravilha. Mas temos aqui uma camiseta do The Dealers, igual a do Peterson que está lá. Ó. Legal. Para você também. Para você ir para academia, malhar. Legal. Maravilha. Perfeito. Então aqui a camiseta do The Dealers também. Vou abrir aqui bonitinho. Hoje é meu dia de malhação. Olha só, eu quero agradecer muito. Obrigado, viu, Caporal? Muito bacana. Obrigado pela oportunidade. Bate-papo bom, muito gostoso. Bacana. E conta comigo aí, o que você precisar, alguma hora que você queira falar um tema desses de mobilidade, você me contata, a gente tá junto aí. Bacana. Maravilha. Obrigado. Prazerzão. Obrigado.